A minha filha contratou uma especialista para planear o resto da minha vida. Ela chegou à minha casa com um sorriso caloroso e uma pasta de documentos intitulada Transição de Vida para Idosos. Ela falou sobre dignidade, independência e paz. Mas, quando ela pensou que eu não estava a prestar atenção, o ecrã do seu portátil refletiu no televisor inteligente que a minha filha me tinha acabado de oferecer. Nele, via-se a linha de assunto de um e-mail enviado ao advogado delas. Processo Reis. Próximos passos para solicitar a incapacidade legal. Eu não disse nada, mas naquele exato momento, soube que já não era o pai delas. Eu era um projeto, um ativo a ser liquidado, e decidi que lhes mostraria como um velho engenheiro civil podia planear a sua própria transição. Antes de continuarmos, por favor, subscrevam o canal e digam-nos de onde nos estão a ouvir na secção de comentários. Tudo começou com uma cafeteira. 3 semanas antes, numa manhã de distração, tinha me esquecido de desligar o fogão. O cheiro a plástico queimado, vindo do cabo da velha cafeteira, tirou-me de um estado de devaneio na sala de estar. Não houve incêndio, nem danos, para além da cafeteira que a Ellen comprara há 20 anos. Mas quando contei a história a Caitlin pelo telefone, um silêncio preocupante tomou conta da linha. E agora, ela estava sentada na poltrona da Ellen, os seus olhos cheios de uma preocupação pesada que eu nunca vira antes. O Jeremy, o marido dela, estava sentado ao lado, assentindo em concordância a cada palavra que ela dizia. Pai, estamos apenas preocupadas consigo, começou a Caitlin, com a voz suave como veludo. Desde que a mãe faleceu, o senhor tem estado sozinho. O incidente da cafeteira no outro dia deixou-nos realmente assustadas. E se algo de mal acontecesse? Olhei para minha filha, a criança que eu tinha segurado nos braços nesta mesma sala. Foi apenas um momento de distração, minha querida. Todas as pessoas idosas têm momentos assim. Mas pode não ser apenas um minuto, percebe, pai? Interveio Jeremy, com a voz a soar ponderada. Queremos que esteja seguro. O Senhor sacrificou a sua vida inteira por nós. Agora é a nos saber de cuidar de si. A sinceridade na voz delas quase me convenceu. Durante os últimos 2 anos, desde que a Ellen partiu, a solidão tinha sido uma visitante constante nesta casa. As paredes ainda pareciam ecoar o riso dela, e cada canto da sala guardava uma memória. Talvez elas tivessem razão. Talvez eu precisasse de ajuda. Encontramos uma especialista, prosseguiu a Caitlin, com os olhos a brilhar. Ela não é uma enfermeira ou uma empregada doméstica. Ela é uma especialista em transição de vida para idosos. O nome dela é Angela. Ela virá, falará consigo. Ajudá-lo-á a organizar tudo para que a sua vida seja mais fácil e segura. Uma especialista em transição de vida? Arregalei as sobrancelhas. Parece algo saído daqueles programas de televisão de realidade. Isso mesmo, pai, disse o Jeremy entusiasticamente. Ela ajuda pessoas como o senhor a planear o futuro, garantindo que tudo está bem organizado. Finanças, saúde, tudo. Ela é como uma acompanhante. Já pagamos os honorários da consulta dela adiantado. É apenas um pequeno presente. Como poderia eu recusar um presente envolvido por tanto amor e preocupação? Assenti, sentindo um pouco de calor, porque as minhas filhas finalmente reconheciam o peso da velhice nos meus ombros. Angela chegou na terça-feira seguinte. Tinha cerca de 40 anos, vestida profissionalmente, mas sem ser distante, com um sorriso capaz de dissipar qualquer dúvida. Trouxe uma cesta de frutas e uma pasta de documentos cuidadosamente encadernada. Olá, Sr. Roy, disse ela, apertando minha mão com firmeza. Sou a Angela. A Caitlin e o Jeremy contaram-me muito sobre o senhor. É uma honra conhecê-lo. Ela entrou na sala de estar e parou, o seu olhar revelando uma admiração genuína. Oh, esta casa é linda. Tem uma sensação tão acolhedora. Deve guardar muitas memórias. Vi-me a sorrir involuntariamente. A minha esposa e eu construímos lá com as nossas próprias mãos, tijolo por tijolo, tábua por tábua. Consigo sentir isso, disse a Angela, com a voz cheia de respeito. Tem alma. É algo que as casas recém-construídas hoje em dia nunca conseguem ter. Sentamo-nos, e ela começou suavemente. Perguntou sobre a Ellen, sobre o meu trabalho como engenheiro civil, sobre os primeiros dias em que construímos este lar. Dei por mim a abrir o coração, contando-lhe histórias que não tinha partilhado com ninguém há muitos anos. Ela ouvia com atenção, assentindo nos momentos certos, e os seus olhos nunca se desviavam de mim.
Ela fez-me sentir ouvido, valorizado. O meu trabalho é ajudá-lo a ter a vida mais plena e independente possível, aqui mesmo nesta sua querida casa, explicou ela, abrindo a pasta de documentos. Para isso, precisamos de considerar todos os aspectos. Chamo a isto o mapa do futuro seguro. Nas 2 semanas seguintes, a Ângela tornou-se parte da minha rotina. Ela vinha 2 vezes por semana. Passeamos no jardim que a Ellen tinha plantado. Ela ajudou-me a reorganizar o armário dos medicamentos, etiquetando os frascos de forma clara. Ela sugeriu instalar barras de apoio na casa de banho. Todas as suas sugestões pareciam razoáveis e vinham de uma preocupação genuína. Depois passamos para a parte financeira. Esta é uma parte um pouco delicada, Sr. Roy, disse ela com um ar compreensivo, mas é muito importante. Para garantir que o senhor recebe o melhor tratamento, precisamos de conhecer bem os seus recursos. Isso vai ajudar-nos a orçamentar qualquer assistência futura. Mostrei-lhe tudo: os documentos fiscais, cadernetas de poupança, contratos de seguro. Até lhe mostrei os documentos de propriedade da casa. O valor deve ser bastante considerável. Ela comentou casualmente, ao ver o endereço na área de Cherry Creek. As casas nesta área estão muito valorizadas. Nunca pensei nisso, disse eu honestamente. Para mim, é um lar, não um investimento. Claro, ela concordou rapidamente. Mas saber o seu valor é parte de um planeamento responsável. É como saber que se tem uma rede de segurança. A Caitlin e o Jeremy ligavam-me todas as noites, perguntando sobre as sessões com a Ângela. Viu, pai? Ela é maravilhosa, disse a Caitlin. Agora podemos ficar mais tranquilos quando viajarmos em trabalho. E foi por isso que, numa tarde de quinta-feira, eu não tive qualquer suspeita quando a Ângela disse que precisava de usar a minha sala de estar para uma reunião online urgente com outro cliente. O meu portátil está quase sem bateria e esqueci-me do carregador. Importa-se que eu use o ecrã da sua televisão por um momento? Será mais fácil para a apresentação. Fique à vontade, disse eu. Vou para o jardim podar umas roseiras. Era o televisor inteligente de 75 polegadas que a Caitlin e o Jeremy me tinham dado no Natal passado. Para o pai poder ver filmes e não se sentir tão sozinho, tinham dito elas. Eu raramente usava as suas funcionalidades inteligentes, mas o Jeremy tinha configurado tudo, conectando-o à rede Wi-Fi da casa. Cerca de 1 hora depois, entrei em casa pela porta de trás, as mãos ainda sujas da jardinagem. Estava prestes a ir diretamente para a cozinha para lavar as mãos quando ouvi a voz da Ângela vinda da sala de estar. Sim, Caitlin, compreendo a sua preocupação. Tudo está a progredir de acordo com o plano. Ele confia totalmente em mim. Congelei. A Ângela estava a falar com a minha filha. Provavelmente uma reunião de atualização. Excelente. A voz da Caitlin soou dos altifalantes do portátil da Ângela. Então, qual é o próximo passo? Vou finalizar o relatório de avaliação esta noite. Vou focar-me nos pequenos incidentes de perda de memória, como o da cafeteira, para construir o processo. Depois, enviarei ao vosso advogado. Ele disse que, com estas provas, podemos facilmente apresentar a petição. O meu coração começou a bater forte. Apresentar o quê? Obrigada, Ângela. A senhora é realmente a nossa salvadora. Não conseguiríamos fazer isto sem si. A voz do Jeremy interveio. Só precisamos que tudo esteja resolvido antes de voltarmos de Phoenix na próxima semana. Não se preocupem, tudo estará pronto, disse a Ângela, com a voz cheia de confiança. Bem, tenho de ir. Adeus aos dois. Ela terminou a chamada. Ouvi o teclar do teclado. Pensei em sair, em confrontá-la, mas algo me deteve. Apenas fiquei ali escondido atrás da parede que separava a cozinha da sala, com o coração apertado. E então, pela fresta da porta, eu vi. A Ângela tinha fechado a janela da chamada, mas tinha se esquecido de desativar o modo de partilha de ecrã. No magnífico televisor de 75 polegadas que os meus filhos me tinham oferecido, o ecrã do portátil dela projetava-se com uma clareza cruel. Ela estava a compor um novo e-mail. O destinatário era um endereço que eu não reconheci, mas a linha de assunto gravou-se no meu cérebro como um ferro em brasa. Processo Reis. Próximos passos para solicitar a incapacidade legal. A minha respiração congelou no meu peito. Fiquei imóvel, a observar o cursor do rato a piscar no ecrã gigante, enquanto os dedos da Ângela deslizavam pelo teclado, digitando a sentença da minha vida. Olá, Sr. Miller.
ela escreveu. A chamada com os Walker foi um sucesso. Consolidei a confiança do Sr. Hayes. Podemos avançar com os próximos passos. Usarei pequenos incidentes como esquecer-me de desligar o fogão como prova de declínio cognitivo, conforme discutido. A minha visão ficou turva. Tive de me agarrar ao batente da porta para me manter de pé. Ela continuou a digitar. A avaliação preliminar da casa é de $920 mil. É necessária uma venda rápida antes que ele possa reagir, imediatamente após o tribunal aprovar a petição de tutela. A minha comissão será de 5% do valor total do ativo após uma venda bem-sucedida conforme o nosso acordo. Enviarei o relatório oficial amanhã de manhã. 5%. Quase $50 mil. Esse era o preço da sua traição, o preço da ingratidão dos meus filhos. Recuei um passo, depois outro, tão levemente que não fiz barulho. Virei-me e saí pela porta de trás, de volta ao jardim, onde as rosas da Ellen ainda estavam em plena floração. Sentei-me no banco que eu próprio tinha construído e fitei a casa que eu tinha edificado com estas minhas próprias mãos. Já não era um lar. Tinha se tornado um prêmio, um número num balanço. E eu, Roy Hayes, já não era um pai. Eu era apenas um obstáculo, uma variável a ser removida da equação. A Angela partiu cerca de 10 minutos depois, acenando-me pela janela com o seu habitual sorriso profissional. Levantei a mão para retribuir o aceno, com um sorriso vazio nos lábios. Quando o carro dela desapareceu de vista, eu continuei sentado ali. A dor no meu peito era terrível, mas por baixo dela, algo mais estava a formar-se, uma frieza, rígida e assustadoramente clara. Eles pensaram que eu estava distraído, pensaram que eu era fraco, tinham me subestimado seriamente e iriam pagar por esse erro. O choque inicial foi como um murro físico, sugando o ar dos meus pulmões e deixando um vazio gelado. Sentei-me no jardim da Ellen até a escuridão cair. Os grilos começaram o seu coro noturno e as luzes nas casas dos vizinhos começaram a acender-se. Cada uma daquelas luzes quentes era como uma zombaria à solidão e traição que eu sentia. Eu tinha construído uma família, um lar, mas no final estava sozinho na escuridão, com a minha remoção planeada por aqueles que mais amava. Mas à medida que a noite se aprofundava, a dor começou a cristalizar-se. Eu sou um engenheiro. Durante 40 anos, o meu trabalho foi olhar para um problema complexo, analisar as variáveis e encontrar a solução mais eficiente. Construí pontes que suportaram o peso de milhares de toneladas, projetei edifícios que resistiram a tempestades. E agora, a minha vida tinha se tornado uma estrutura em risco de colapso. A minha filha, o meu genro e o seu especialista eram a tempestade. E eu precisava de construir um sistema de defesa. Entre na casa sem acender as luzes. Na penumbra das luzes da rua, fui diretamente para a sala de estar. O televisor inteligente ainda lá estava, o ecrã preto e brilhante como uma lápide, o presente de Natal. Um cavalo de Troia embrulhado em papel cintilante e fitas de amor falso. Desliguei-o da tomada. Nunca mais. O primeiro passo de qualquer plano é recolher informação e provas. E eles entregaram-me o presente mais precioso com as suas próprias mãos. Liguei o televisor novamente, não para ver, mas para aceder ao seu histórico de conexão. O Jeremy tinha-o configurado e ele, com a autoconfiança de quem despreza os idosos, não tinha apagado os seus rastros. Encontrei o histórico de partilha de ecrã do portátil da Angela. Eu não sou um perito em tecnologia, mas sei como procurar instruções no Google. Meia hora depois, tinha capturado um print do histórico, mostrando claramente a data, hora e o nome do dispositivo, Angela's MacBook Pro, que tinha sido conectado. Não era prova do conteúdo do e-mail, mas provava que ela tinha usado o meu televisor naquele exato momento. E depois lembrei-me. O telemóvel. No momento em que vi o e-mail na televisão, a reação instintiva de alguém que viveu na era analógica foi procurar uma máquina fotográfica. Agarrei apressadamente o smartphone antigo que a Caitlin me tinha comprado para emergências e, tremendo, tirei uma fotografia do ecrã da televisão. A imagem estava ligeiramente desfocada, mas cada palavra do e-mail da Angela podia ser lida. Incapacidade legal. Avaliação de $920 mil. 5% de comissão. Essa era a minha arma, a bala de prata. Na manhã seguinte não fui ao jardim, nem li o jornal. Sentei-me à mesa da cozinha, onde a Ellen e eu tínhamos planeado o futuro juntos,
e comecei a traçar o plano para a queda deles. Papéis. Eu precisava de todos os papéis. Procurei na gaveta onde guardava os velhos registros financeiros, as coisas que a Ellen sempre dizia, nunca se sabe quando se vai precisar. E lá, debaixo de faturas de propinas e recibos de casamento, estava um cartão de visita ligeiramente amarelado. Todd Fisher, advogado de imóveis e testamentos. Tínhamos nos encontrado com ele 3 anos antes, logo após o diagnóstico da Ellen. Apenas para manter tudo em ordem, meu amor, ela tinha dito. Liguei para o escritório do Sr. Fisher às 9 da manhã. Preciso de uma consulta urgente, disse a secretária, a minha voz firme e clara. Sou Roy Hayes, um cliente antigo. O assunto diz respeito a propriedades e uma conspiração para usurpar. A palavra conspiração teve o seu efeito. Tive uma consulta marcada para as 2 da tarde. Passei a manhã a preparar-me. Imprimi a fotografia do e-mail, fiz uma cópia para uma pen USB e guardei-a num envelope juntamente com a cópia do histórico de conexão da televisão. Reuni todos os documentos financeiros, os documentos da casa e até mesmo os recibos das propinas e do casamento da Caitlin. Enquanto colocava tudo na minha velha pasta de couro, já não me sentia um velho patético. Sentia-me como um procurador a preparar-se para um julgamento. O escritório de Todd Fisher continuava inalterado, um local acolhedor com estantes de carvalho e um leve cheiro a café. O Sr. Fisher, um homem na casa dos 50 com olhos inteligentes, ouviu a minha história sem uma única interrupção. Apresentei tudo de forma metódica, cronológica, como se estivesse a apresentar um relatório técnico. Quando lhe mostrei a fotografia do e-mail, ele abanou a cabeça. Roy, disse ele, com a voz cheia de compaixão, mas também sem esconder a indignação, isto não é apenas ingratidão. É um ato deliberado de fraude contra o Senhor. E essa Angela violou todas as regras de ética profissional. Eles podem ter sucesso? Perguntei. Essa petição de incapacidade legal será muito difícil para eles, explicou Todd. Precisam de provas médicas convincentes, mas será uma batalha legal dispendiosa e cansativa. Eles estão a apostar que o Senhor estará demasiado exausto ou confuso para lutar. Ele olhou-me diretamente nos olhos. Mas o Senhor não está confuso, está, Roy? Nem um pouco, respondi, a minha voz fria como aço. Quero vender a casa, imediatamente. Todd recostou-se na cadeira. É uma medida drástica, mas neste caso pode ser a mais inteligente. Isso vai tirar-lhes a principal arma. Não pode ser forçado a vender algo que já não possui. Preciso que seja feito rapidamente, antes que eles voltem de Phoenix na próxima sexta-feira. 10 dias, murmurou Todd. É bastante apertado, mas não impossível, especialmente com um comprador que pague em dinheiro. O mercado de Denver está muito aquecido. Quer que eu apresente um corretor de imóveis? Conheço alguém muito bom em vendas rápidas. Por favor, eu disse. E foi assim que conheci Brian Connor. Ele veio à minha casa na tarde daquele mesmo dia, um homem enérgico com um tablet e um sorriso confiante. Deu uma volta pela casa, os seus olhos profissionais percorrendo cada detalhe em que eu tinha derramado suor e paixão. Sr. Hayes, tenho de ser sincero, disse Brian depois de terminar a inspeção. Isto é uma joia. A qualidade da construção, os detalhes personalizados, tudo é impecável. Ele apontou para a janela em arco que eu tinha construído para Ellen. Só isto já aumenta significativamente o valor da casa. A minha esposa queria um canto para ler, disse eu, a minha voz ligeiramente embargada. Brian acenou com a cabeça em compreensão, mas rapidamente passou ao trabalho. Com o estado da casa e a sua localização, acredito que podemos listá-la por $890 mil. E tenho em mente alguns investidores que pagarão em dinheiro e poderão fechar o negócio em 10 dias. Aquele número chocou-me. Um pouco menos do que os 920 mil que a Angela tinha avaliado, mas a velocidade era o que importava. Faça isso, disse eu. Os dias seguintes passaram como um turbilhão. Brian trouxe um grupo de investidores para ver a casa. Eram profissionais, apreciaram a qualidade da construção e não regatearam um cêntimo. O contrato foi redigido. As inspeções foram realizadas. A empresa de gestão de propriedades iniciou o processo de pesquisa de documentos. A cada dia, eu estava um passo mais perto do meu objetivo. Enquanto isso, tive de representar. A Caitlin ligava todas as noites, a voz doce e cheia de preocupação. Pai, está bem? A Angela já passou por aí hoje?
Sim, minha querida, disse eu, mantendo a voz firme. Ela é muito útil. Falamos sobre organizar o armário da cozinha. Eu conseguia ouvir o Jeremy a sussurrar do outro lado da linha. Estavam a verificar o progresso do velho fantoche. O próximo passo do meu plano era encontrar um novo lugar para morar. Não podia contar a ninguém, não podia deixar rastros. Usei dinheiro vivo para comprar um telefone pré-pago e um pacote de dados. Sentei-me no carro no parque de estacionamento de uma biblioteca pública e procurei apartamentos para alugar. Encontrei uma comunidade de reformados nas Highlands, chamada Solar do Pôr do Sol. Parecia tranquila, segura e, o mais importante, alugavam mensalmente. Liguei, fingindo ser um reformado da Califórnia, à procura de um lugar temporário. Fui ver o apartamento de um quarto, paguei o depósito e o primeiro mês em dinheiro. Tinha as chaves em 1 hora. A venda da casa foi concluída na quinta-feira, 8 dias após o meu primeiro encontro com Brian. Sentei-me no escritório da empresa de gestão de propriedades, assinando pilhas de papéis. Quando o representante me entregou a confirmação da transferência bancária, eu olhei fixamente para o número. $890 mil. Deduzidos os custos e as comissões, ainda restava uma quantia maior do que eu alguma vez tinha visto na vida. Parabéns, Sr. Reis, disse Brian, apertando a minha mão. Agora é a hora de começar um novo capítulo. Mas eu ainda não tinha terminado. Dirigi até outro banco, um pequeno banco comunitário onde nunca tinha tido uma conta. Encontrei-me com um consultor pessoal e expliquei que acabara de vender a minha casa e queria transferir todo o dinheiro para uma nova conta segura. Em 2 horas, o dinheiro da venda da casa tinha sido transferido para um local onde a Caitlin e o Jeremy nunca poderiam encontrar. Agora era a hora de preparar o ato final. Dirigi até casa pela última vez. A casa agora pertencia a outra pessoa, mas eu tinha 30 dias para desocupá-la. Não precisava de tanto tempo. Chamei um serralheiro 24 horas. Preciso que todas as fechaduras sejam trocadas. Agora mesmo. É uma questão de segurança, disse ao telefone. Quando o serralheiro chegou, paguei-lhe uma generosa quantia em dinheiro. As novas fechaduras de prata brilhante substituíram as antigas de bronze que a Ellen tinha escolhido. Depois comecei a fazer as malas. Não tudo, apenas as coisas que realmente importavam. A caixa de joias da Ellen, os álbuns de fotografias, o livro que ela estava a ler, as nossas recordações. O resto, os móveis, as roupas deles, as coisas que eles tinham deixado para trás quando se mudaram temporariamente. Liguei para uma empresa de mudanças e armazenamento. Venham amanhã de manhã, tirem todos os móveis desta casa e levem-nos para um armazém. Pagarei a taxa de armazenamento do primeiro mês. Finalmente a câmara. Eu tinha encomendado online uma câmara escondida disfarçada de carregador de telemóvel. Foi entregue na mesma tarde. Como engenheiro, rapidamente descobri como configurá-la. Liguei a tomada mesmo ao lado da porta de entrada, apontando a lente para todo o hall principal. Conectei-a ao meu novo telemóvel pré-pago. Antes de sair pela última vez, escrevi uma carta, papel e caneta, à moda antiga. Coloquei-a num envelope e colei-a firmemente no interior da porta da frente, ao nível dos olhos. O conteúdo da carta era simples e tinha um pós-escrito adicional. Tranquei a porta com a nova chave, entrei no carro e fui-me embora sem olhar para trás. Sentei-me no meu novo apartamento, um espaço estranho e vazio, mas era meu. Abri a aplicação da câmara no telemóvel. A imagem do hall de entrada da velha casa apareceu claramente. Agora, só precisava de esperar. A Caitlin e o Jeremy iriam para casa amanhã. Eles esperariam encontrar um velho confuso pronto para ser levado. Em vez disso, encontrariam fechaduras trocadas, uma casa vazia e uma lição que nunca esqueceriam. E eu veria tudo. Com certeza. Aqui está a tradução do seu capítulo para o português, seguindo todas as suas instruções e requisitos. A sexta-feira trouxe consigo uma estranha quietude. O céu de Denver estava azul, sem uma única nuvem, como a calma antes da tempestade. Passei a minha manhã seguindo uma nova rotina. Café no Brews and Views, um passeio pelo parque e a leitura de notícias online. Mas a minha mente não estava lá. Estava na casa da Rua Maple, à espera. Sentei-me na única poltrona do apartamento, com o telefone numa pequena mesa ao lado, o ecrã a mostrar a imagem ao vivo do hall de entrada da antiga casa. O envelope branco continuava firmemente preso à porta, um aviso silencioso. Tudo estava pronto.
4h30 da tarde. Eu conhecia o horário deles de cor. O voo de Phoenix aterrara às 3h15, 45 minutos para a bagagem e o carro, 30 minutos de carro para casa se não houvesse trânsito. Eles estavam a chegar. Olhei para a fotografia da Ellen sobre a mesa. Espero que me compreendas, meu amor, sussurrei. Eles não me deram escolha. 5h12 da tarde. O telefone vibrou. Alerta de movimento. No ecrã, o SUV preto do Jeremy entrou na entrada. O meu coração batia forte no peito. Inclinei-me para a frente, os olhos fixos no ecrã. Caitlin saiu do carro, espreguiçando-se após a longa viagem. Jeremy tirou a bagagem da mala. Ambos pareciam cansados, mas satisfeitos, como conquistadores que regressam de uma campanha bem-sucedida. Eles caminharam até a porta da frente, Caitlin a remexer na carteira enquanto andava. Ela tirou o molho de chaves, o sorriso ainda no rosto enquanto dizia algo ao Jeremy. Não conseguia ouvir, mas podia imaginar. Estamos em casa. Finalmente podemos resolver o assunto do pai. Ela enfiou a chave na fechadura. E ela não coube. O sorriso no rosto da Caitlin desapareceu. Ela franziu a testa, olhou para o molho de chaves e depois para a fechadura. Tentou novamente, abanando-a, empurrando com mais força. Em vão. Estranho, a voz dela ecoou pelo altifalante do telefone, um pouco distorcida, mas audível o suficiente. A minha chave não funciona. Jeremy aproximou-se, a sua expressão de cansaço a transformar-se em aborrecimento. Deixa-me tentar. Ele também falhou. Olhou atentamente para a fechadura prateada e nova. O aborrecimento no seu rosto transformou-se gradualmente em preocupação. Caitlin, alguém mudou a fechadura. O quê? Ridículo. Ela respondeu. A voz a começar a tremer. O pai não pode. Ele nem sabe como chamar um serralheiro. Isto é uma fechadura nova em folha. Isto não é um acidente. Jeremy começou a andar em volta, verificando as janelas. Enquanto isso, Caitlin já tinha tirado o telefone. Vou ligar ao pai. Vi-a marcar o número, provavelmente o meu antigo telefone fixo. Claro que não havia sinal. A expressão dela passou de preocupação a verdadeiro pânico. Não consigo ligar, nem sequer a correio de voz. Então liga para a Angela. Jeremy gritou do lado da casa. Pergunta-lhe se ela sabe alguma coisa. Eu sorri. Uma boa jogada. Que eles se denunciassem. Caitlin evidentemente pensou o mesmo. Ela marcou outro número. A chamada foi conectada. Olá, Angela. É a Caitlin, sim. A viagem correu bem. Escuta, algo estranho está a acontecer. Não conseguimos entrar em casa. Alguém mudou as fechaduras. Sabes alguma coisa sobre isto? Não consegui ouvir a resposta da Angela, mas pude ver a crescente confusão e pânico no rosto da minha filha enquanto ela ouvia. Não, ele não mencionou nada, absolutamente nada. Ok, ligo-te mais tarde. Caitlin desligou, a sua expressão desolada. Ela não sabe de nada. Disse que o pai parecia perfeitamente normal quando o viu pela última vez na terça-feira. Nesse momento, Jeremy regressou. A porta de trás e a porta da garagem também estão trancadas, mas há uma janela da cozinha destrancada. Eu empurro-te. Deixei aquela janela destrancada de propósito. Eu queria que eles entrassem. Eu queria que eles lessem a carta. Observei o meu genro a esforçar-se para empurrar a minha filha pela janela. As calças de trabalho caras da Caitlin ficaram presas no trinco da janela. Poucos segundos depois, a porta da frente abriu-se por dentro. Jeremy entrou com a bagagem e ambos pararam. Elviram, o envelope branco. Caitlin aproximou-se lentamente, a mão a tremer enquanto o descolava da porta. Jeremy estava ao lado dela, olhando por cima do seu ombro. Prendi a respiração. Este era o momento. Enquanto Caitlin lia, eu podia ver a cor desaparecer do seu rosto. Os olhos arregalados de choque depois de horror. A boca dela abriu-se, mas nenhum som saiu. Ele vendeu a casa. Jeremy sussurrou, a sua voz cheia de descrença. Ele arrancou a carta das mãos de Caitlin, relendo-a como se não acreditasse nos seus próprios olhos. E então Caitlin gritou. Um grito agudo, cheio de dor e raiva. Como pôde ele fazer isso conosco? Velho ardiloso, Jeremy rosnou. 890 mil dólares. Ele nos enganou. Esse dinheiro é o nosso futuro. Caitlin chorou, a sua maquilhagem cuidadosamente aplicada a começar a borrar. A casa em Boulder, tudo.
O teu futuro? Jeremy virou-se para ela, a sua falsa gentileza completamente desaparecida. Este é o teu pai, Caitlin. Devias ter tratado isto melhor. Minha culpa? Caitlin gritou de volta, anos de ressentimento parecendo transbordar. Foste tu que disseste que ele era um fardo. Foste tu que pressionaste para encontrar um lar de idosos. Ele era um fardo, mas agora olha o que ele nos fez. Jeremy gesticulou descontroladamente. Estamos sem casa. O nosso contrato de arrendamento termina na próxima semana. E então, Jeremy leu a última parte da carta. A sua expressão ficou pálida. O que é isto, PS? Ele leu em voz alta. O pai acha que vocês não pagaram muito adiantado à senhora Angela. Com as provas que o pai tem, a licença profissional dela será em breve revogada. Caitlin olhou para ele, o seu rosto completamente desfeito. Que provas? A televisão? Jeremy murmurou, os olhos fixos na televisão inteligente. Aquela televisão estúpida. O velho viu tudo. Eles caíram sentados nos móveis da sala de estar. Móveis que seriam levados para o armazém amanhã. Eles tinham perdido completamente. Desliguei o ecrã. Já tinha visto o suficiente. A justiça nem sempre é doce. Às vezes, é simplesmente o silêncio depois da tempestade. Fui para a minha pequena cozinha. Peguei na garrafa de Bordeaux que tinha guardado cuidadosamente. Servi um copo, o vermelho escuro do vinho a brilhar na luz. Levantei o copo para a fotografia da Ellen. Para ti, meu amor, eu disse, e para os novos começos. O vinho tinha o sabor da liberdade. Lições aprendidas. Quando a ganância e a ingratidão transformam o amor familiar numa equação de negócios, é nesse momento que perdemos o que há de mais precioso. Roy não lutou por dinheiro ou por uma casa. Ele lutou para recuperar o seu direito de ser uma pessoa, o seu direito de decidir o seu próprio destino, em vez de ser tratado como um fardo a ser liquidado. A lição aqui não é sobre vingança, mas sobre estabelecer limites. O amor não significa sacrifício incondicional a ponto de se perder a si mesmo. Roy construiu uma casa com madeira e tijolos, mas no final teve de reconstruir as fundações da sua própria vida, uma fundação construída sobre o autorrespeito. E essa é a construção mais sólida que qualquer um de nós pode esperar edificar.